Amém. Uma boa noite a todos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele continue nos abençoando em mais essa reunião. Nós vamos cantar aqui o hino de número 103. Gostaria que a igreja sustentasse aí. 103. Eu canto sempre alegre. Eu canto sempre alegre e vou dizer porquê. Se alguém me errar, como eu lhe direi, meu fardo ele levou, seu sangue derramou e meu coração lavou, os meus pecados todos carregou, no mar do esquecimento, pra sempre as quis deixar, meu fardo ele levou. Se as almas tentarem, eu lhe direi assim, meu fardo ele levou. Minha alma perturbastes, porém foi tudo em vão, meu fardo ele levou. Meu sangue derramou e meu coração lavou, os meus pecados todos carregou, no mar do esquecimento, pra sempre as quis deixar, meu fardo ele levou. Pra Cristo eu vou agora e bem feliz estou, meu fardo ele levou. Divina melodia, minha alma entoará, meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou, os meus pecados todos carregou, no mar do esquecimento, pra sempre as quis deixar, meu fardo ele levou. Graças a Deus. Meu fardo ele levou. Nós vamos cantar agora de número 110. 110. Segura nas mãos de Deus. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as princesas dessa vida quiserem te sufocar, segura
Graças a Deus. Gostaria de chamar o irmão Adriano para fazer uma oração. Temos aqui um pedido de oração. Oração em favor da irmã Maria Conceição Pontes. Ela vai passar por uma cirurgia. Temos o aviso também aqui. As crianças, haverá ensaio para as crianças após o culto. Então vocês ficam aguardando. Gostaria de avisar também que eu vou estar ausente dos cultos durante essa semana, por motivo de viagem. Conto com a oração dos irmãos também. Temos a ausência também do irmão Wally, irmão que filma aqui. Ele foi mais o irmão que batizou por último, não sei o nome. Irmão Tiago. Ele foi a Vianópolis. Levar ele lá, né, para tomar ceia. Então ele está assistindo o culto lá em Vianópolis, junto com o pastor. Vamos orar então. Se tem mais alguém com uma necessidade, com desejo, vamos pôr diante do Senhor. Somente crer, tudo é possível ao que crer. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, só de estarmos aqui, ó Deus, já é uma vitória para nós, Senhor. Porque todas as maneiras o diabo tentou nos tirar, ó Deus, mas o Senhor nos deu força maior, ó Pai. E nós confiamos, ó Deus, na palavra do Senhor, ó Pai. Sabemos que aqui, ó Pai, é onde nós podemos alimentar nossas almas. Que o Senhor nos dê, Senhor Jesus, aquele alimento, ó Pai Celestial, que o Senhor tem preparado para nós. Senhor Jesus, a irmã Maria, Senhor Deus Conceição, que o Senhor possa, ó Deus, usar os médicos também, ó Pai, nesta cirurgia. O Senhor, ó Deus, é quem indica os médicos, Senhor Jesus, para que o Senhor possa, ó Deus, agir através deles. Pai Celestial, se alguém está enfermo aqui nesta noite, Senhor Jesus, o Senhor é o grande curador. O Senhor pode curar, ó Deus, o Senhor pode libertar, ó Deus. Que o Senhor venha, ó Deus, estar no nosso meio nesta noite, ó Deus. Venha estar no coração de cada um, ó Deus, para nos ajudar e nos dar força, meu Deus, nessa jornada. Fale conosco, ó Deus, com o pregador que vai pregar nesta noite, Senhor Jesus. Não deixe, ó Pai Celestial, ninguém voltar sem receber a bênção que o Senhor tem preparado, ó Pai Celestial. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos dar os lugares de diácono com as nossas ofertas. Pela voz de Deus, num lindo entardecer, sintonizei o meu rádio, ouvi o som das clarinadas do programa Fé para Vencer. A mensagem do dia, a mensagem da hora, é o caminho de luz e vitória, é a preparação para subir pra glória. Desde que fui alcançado pela graça, tenho vida nova, tudo foi mudado, sou muito feliz, hoje sou um cristão.
eu estava numa triste condição. Um pregador diferente trouxe algo do céu para mim. A palavra poderosa tirou-me da confusão. Era o alarido transformando meu coração. Esta é a mensagem do dia, a mensagem da hora. É o caminho de luz e vitória. É a preparação para subir pra glória. Desde que fui alcançado pela graça, tenho vida nova, tudo foi mudado. Sou muito feliz, hoje sou um cristão. Por meio da tecnologia, essa voz ainda soa. Permanecerá conosco até o dia que Jesus voltar, levando a mensagem de Elias que Jesus prometeu, separando a noiva eleita para ir morar com Deus. Esta é a mensagem do dia, a mensagem da hora. É o caminho de luz e vitória. É a preparação para subir pra glória. Desde que fui alcançado pela graça, tenho vida nova, tudo foi mudado. Sou muito feliz, hoje sou um cristão. Desde que fui alcançado pela graça, tenho vida nova, tudo foi mudado. Sou muito feliz, hoje sou um cristão. Amém. Graças a Deus. O Modair Henrique vai trazer a mensagem nessa noite sobre o som do hino Somente Crer. Nós vamos receber ele. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Nosso amado Pai Celestial, mais uma vez aqui estamos tão alegres e contentes na Tua presença, tão agradecidos, ó Deus, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. Graças Te damos, ó Pai. Nos entregamos nas Suas mãos, para que o Senhor, no decorrer deste culto, continue a derramar as Tuas ricas bênçãos através da Tua palavra. Que cada um possa sair daqui edificado, ó Deus, encorajado, disposto a enfrentar as lutas e vencer pela graça do Senhor. Pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo que cada um possa levar aquilo que veio buscar. Com o perdão dos nossos pecados é o que te pedimos com fé. Amém, Senhor. Uma boa noite na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Mais uma vez é um grande prazer estar aqui ao mando do pastor Ivaldo, tendo conosco esta comissão, né? E assim nós descansamos, porque cremos que não é ele, mas o Espírito Santo através dele. E quando o Espírito Santo está no controle, nós só podemos obedecer. Quando o Espírito Santo mandava, o irmão Brana ia. Quando o Espírito Santo não falava nada, o irmão Brana ficava parado. E assim ele estava sempre seguro. Onde ele ia, ele tinha uma comissão atrás dele. Minha esposa não pôde estar aqui mais uma vez, já está se aproximando
o momento do parto dela, que vai ser na sexta-feira próxima. Então já está aquela grande expectativa, arrumando as coisas. E da próxima vez que eu vier aqui, nosso filho já terá nascido, né? Então continuo contando com as orações dos irmãos ao nosso favor. Eu creio que a Escritura não foi anunciada, né? Nós vamos ler em Jó, capítulo 19. Jó, capítulo 19. Os versículos 14 ao 27. Vamos ficar de pé. Jó 19, 14 ao 27. Leamos então aí no versículo 14. Jó dizendo, falando sobre o seu sofrimento: os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei ao meu criado e ele me não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam e, levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis assim, como Deus, e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. E por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Oremos. Pai bendito, que o Senhor abençoe e vivifique a Tua palavra em nossos corações mais esta noite. Que possamos extrair daqui, Senhor, uma aplicação para a nossa vida diária e que o Senhor venha, através desta provação de Jó, nos encorajar a enfrentar as nossas lutas também. E que o Senhor nos dê a mesma fé, a mesma paciência e a mesma força que este homem teve, para termos o mesmo destino que ele teve também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a que te pedimos e te rogamos. Amém, Senhor. Podei-vos assentar. Essa escritura que nós lemos em Jó mostra um pouco do sofrimento que esse homem estava passando. O nosso tema dessa breve reflexão nesta noite será: mas eu sei que o meu Redentor vive. Foi a resposta de Jó. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Por que desse mas? É porque tudo na vida de Jó estava condenando ele à morte. Estava condenando ele ao seu fim. Em resposta a todas essas dificuldades, em resposta a todas essas aflições, ele disse: mas eu sei que o meu Redentor vive. Nós vamos meditar acerca disso nessa noite, e eu peço que os irmãos se atenham aos 3 tópicos que nós vamos discorrer. O primeiro tópico é recebendo um novo sentido.
vocês vão ver que isso aconteceu com Jó. Ele recebeu um novo sentido. Sentido, nesse caso, não está falando dos nossos 5 sentidos físicos, não. Nesse caso, sentido tem a ver com direção, um caminho a ser seguido. Então, quando eu digo recebendo um novo sentido, quer dizer recebendo uma nova direção para a sua vida. Em seguida, nós vamos tratar sobre vivendo com esse sentido. Uma vez que você recebe um novo sentido, uma nova direção para seguir, então você começa a viver com esse sentido. E por último, guardados na mesma fé. Guardados na mesma fé. Então esses serão nossos 3 tópicos nessa noite, dentro desse assunto, mas o meu Redentor vive. Recebendo um novo sentido, vivendo com esse sentido e guardados na mesma fé. Eu pergunto aos irmãos, quem veio aqui para ser abençoado? Quem crê que Jesus Cristo está aqui para te abençoar? Amém. Graças a Deus. Vocês sabiam que para existir fogo precisa de 3 coisas? Eles chamam de o triângulo do fogo. Você precisa de um combustível, você precisa de um comburente e precisa de uma faísca. Combustível pode ser gasolina, lenha. Comburente é o oxigênio que vai queimar. E a faísca pode vir de um isqueiro, de um fósforo. Mas você sempre precisa dessas 3 coisas para ter fogo. E por isso que eu fiz essas 2 perguntas, né? Quem veio aqui para ser abençoado? Esse é o combustível. Quem crê que Jesus está aqui para te abençoar? É o comburente. Falta um, que é a palavra. A palavra é a faísca. Através dela virá a sua bênção. É por isso que o nosso culto não começa na igreja, ele começa lá atrás, quando nós estamos nos arrumando para vir para a igreja. Quando nós já começamos a criar aquela atmosfera, você já está colocando o combustível ali. E chegando na igreja, você tem o comburente. E aí vem a palavra, que é a faísca. E assim você que veio devidamente preparado, vai sair mudado. Graças a Deus. Nós temos essas coisas, não é? Por isso nos alegramos. Vamos iniciar então, recebendo um novo sentido. Eu pergunto, hoje é um dia de domingo, domingo à noite. Muitas pessoas não gostam, né, do dia de domingo, porque é o dia que antecede a segunda-feira. Isso quer dizer que o nosso descanso da semana acabou, que amanhã começa tudo de novo, aquela labuta diária. E eu pergunto, qual é o sentido da sua vida? O que é que te faz levantar na segunda-feira cedo, sair da sua cama, ainda mais nesse tempo agora que está esse frio, né? Está fresco, pode estar chovendo, o tempo mais gostoso para estar dormindo. Mas o que é que te dá forças para levantar da sua cama na segunda-feira de manhã e começar mais uma semana de trabalho? Qual é o sentido da sua vida? Essa é a minha pergunta. Muitos, pelo impulso da resposta, podem dizer, eu levanto na segunda-feira porque eu tenho que trabalhar para pagar minhas contas. Mas eu alerto você que tem o seu sentido de vida como sendo simplesmente pagar suas contas, saiba que você está colocando o seu sentido no dinheiro e que isso pode não ter um fim muito agradável. Eu quero contar a história de um homem, um ator muito famoso de Hollywood, atuou em muitos filmes famosos e o sentido da vida dele sempre foi o dinheiro. Em determinada idade, na sua juventude, ele escreveu um cheque para ele mesmo. Pegou ali um talão de cheque, destacou um e escreveu para ele mesmo ali uma quantia em milhões de dólares. Eu não me lembro se era $1 milhão ou 10 milhões de dólares. Mas essa foi a quantia que ele escreveu no cheque. Digamos que foram 10 milhões de dólares. Escreveu, assinou o próprio nome e colocou uma data para 10 anos depois. Ou seja, ele estava escrevendo um cheque para ele mesmo, que ele iria receber 10 anos depois, no valor aí de alguns milhões de dólares. E esse homem começou a trabalhar
para ter fundos para aquele cheque. O objetivo de vida dele, o sentido da sua vida passou a ser ter aquela quantia de dinheiro, depois de 10 anos. E o certo é que aquele homem se empenhou tanto, e isso é uma história verídica, ele se empenhou tanto naquilo, que exatamente 10 anos depois dele ter assinado o cheque, ele estava assinando um contrato para atuar em um filme, e o cachê dele, o salário dele para aquele filme, seria ali de alguns milhões de dólares. Ele estabeleceu o seu sentido de vida, o seu objetivo, lutou arduamente para chegar lá e conseguiu se tornar um dos atores mais famosos, mais bem pagos de Hollywood. E qual foi o fim desse homem? Ele ainda está vivo. No ano passado, ou no ano retrasado, eu não me lembro bem, uma das namoradas dele cometeu suicídio por causa de depressão. Ela se matou usando remédios. E por causa de todo aquele alvoroço da mídia em cima dessa notícia, o próprio ator se viu abatido com aquilo e ele mesmo mergulhou numa profunda depressão. E quem o vê hoje em dia, ele está quase irreconhecível. É um homem extremamente magro, lutando contra uma depressão. Precisa de remédios, precisa de tratamentos. E era um homem que atuava em filmes de comédia, que fazia todo mundo rir. E no fim aí da sua carreira, está mergulhado em uma depressão terrível. Foi um homem que teve o sentido da vida baseado em quê? No dinheiro. E ele conseguiu isso, mas não foi o bastante. O seu dinheiro não foi o bastante para dar a ele a felicidade, para continuar vivendo. Porque, por fim, ele chegou numa depressão que é a vontade de deixar de viver. Isso é depressão. A vida da pessoa se torna tão dolorosa que ela não quer mais viver. Então, se o sentido da sua vida é pagar suas contas, é juntar seu dinheiro, eu acendo aqui uma luz vermelha. Esse não é um sentido muito bom para se viver. Tem outras pessoas que colocam o sentido da vida na vaidade, no luxo, nos carros, na fama e assim por diante, né? Mas nenhum desses é um bom sentido de vida, porque todas essas pessoas chegam em um ponto que entram numa depressão ou se desiludem com a sua fortuna. Mas eu quero falar sobre o cristão, o povo de Deus. Qual que é o sentido de vida? Qual que é o objetivo de vida do povo de Deus? Qual foi o objetivo de vida de um Jó, cujas palavras nós acabamos de ler? Qual era o sentido de vida desse homem? Jó era extremamente sábio. Jó era extremamente rico em posses. Quando ele chegava em uma cidade, os príncipes recebiam Jó e se inclinavam diante dele por causa da sua sabedoria e riqueza. Ele tinha uma família exemplar, ele tinha posses exemplares. Porém, nós conhecemos bem a história que Satanás desafiou ao próprio Deus por causa de Jó, e Deus confiou tanto em Jó que permitiu que Satanás o tentasse. E Satanás investiu contra Jó e tirou o seu dinheiro, tirou sua família e tirou sua saúde. E Jó estava ali num monte de cinzas. E até os próprios amigos de Jó foram ali não para elogiá-lo como ele estava acostumado, não para pedir favores ou pedir conselhos, mas para acusá-lo. Veja que mudança radical Jó enfrentou. Mas o interessante é que mesmo tendo perdido tudo o que ele tinha, ele ainda reuniu forças para dizer essa frase que nós lemos aqui no versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Como é que nós podemos explicar uma pessoa que perdeu tudo ainda reunir forças para dizer uma frase como esta? Eu sei que o meu Redentor vive. Qual é o sentido de vida desse homem
que mesmo depois de ter perdido tudo, ainda conseguia se levantar e seguir em frente. Nós sabemos que o fim da vida de Jó, ele morreu em boa velhice. Ele se levantou desse monte de cinzas. Qual foi o sentido de vida que fez esse homem superar tamanha dificuldade, tamanha provação? E Jó é só um entre vários exemplos. O próprio Abraão chegou no momento em que ele teve que renunciar a tudo que ele tinha de mais sagrado, que era o seu próprio filho, pelo qual ele esperou 25 anos. Deus requereu aquele filho, mandou que Abraão o sacrificasse. E lá foi Abraão, feliz da vida, com seu filho e com o material para sacrificá-lo. Quanto mais nós imaginamos essa cena, mais surpresos nós ficamos. Porque Abraão, assim como Jó, era um homem que tinha tudo para entrar numa depressão profunda. Era um homem que tinha tudo para blasfemar contra Deus. Ele poderia pensar, olha, que Deus é esse? Que levou 25 anos para me dar esse milagre que é esse filho, e de repente manda que eu o sacrifique. Ele poderia ter desistido de Deus, poderia ter desistido de tudo, mas lá se foi Abraão subindo Moriá, para sacrificar o que ele tinha de mais valioso. Qual era o sentido da vida de Abraão? Que lhe deu forças para fazer isso. Qual era o sentido da vida de Paulo? Gostaria de ler aqui um relato de Paulo aos Coríntios. Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, veja o que Paulo escreveu para os coríntios. Até esta presente hora, sofremos fome, sede, estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. Veja essas 5 dificuldades que Paulo descreveu nesse versículo 11 aos Coríntios. Veja que ele estava sem nada. Até a presente hora sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Nos afadigamos, trabalhamos com nossas próprias mãos, somos injuriados, ou seja, caluniados, criticados. Somos injuriados e bem dizemos. Veja só. Quem é que tem essa capacidade de ser criticado, injuriado, mas retribuir isso bem dizendo? Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente, temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Muitas vezes nós cantamos hinos. Queria ser como Paulo, queria ser como Davi, queria ser como Sansão, queria ser como ninguém, não sei quem mais. Mas é sempre bom lembrar o que eles passaram, né? Pense bem antes de cantar, queria ser como Paulo. Veja o que Paulo passou. Veja como é que ele termina aqui no versículo 13. Até o presente temos chegado a ser como o lixo desse mundo. Para quem acha que a vida de um apóstolo era uma vida ótima, que ele gozava de muitos prazeres, que ele tinha muitas ofertas para administrar. Não, essa não é a realidade, não. E como a escória de todos. Escória de todos. E muitas vezes nós, porque servimos a Deus e somos tratados como lixo, ficamos magoados. Meu Deus, por que é que eu estou passando por isso? Lembra de um Paulo que foi tratado como lixo, que foi tratado como escória. Mas qual era o sentido da vida desse homem? Que passando por tudo isso, ele recebia, na verdade, era mais forças para continuar. Em vez disso aqui ser motivo para Paulo desistir, era motivo para Paulo continuar. E eu pergunto, qual era o sentido da vida desses homens? Não só dele, mas de todos os outros apóstolos.
o que é que dava força para esses homens levantar todos os dias cedo, antes do sol nascer, e trabalhar para Deus. Eu digo uma coisa, meu irmão, se você encontrar a motivação desses homens e viver com ela, se você encontrar esse sentido e viver com ele, nada vai te tirar deste caminho. Nada irá te desviar. Não pode faltar nesses exemplos o próprio irmão Branham. Vocês sabem, ele descreve ali na história de minha vida, ele perdeu a sua primeira esposa e perdeu a sua filha Sharon. As duas morreram. E ele tentou orar por elas, mas no momento em que ele orou pela Sharon, ele sentiu como se um véu negro cobrisse ele, ao ponto de a sua oração não chegar até Deus. Como se Deus tivesse virado as costas para William Branham. E naquele momento, quando nós achamos que ele tinha tudo para desistir, para amaldiçoar a Deus, para abandonar a fé, ele chega a dizer: Deus deu, Deus tomou, bendito seja Deus. Qual era o sentido da vida de William Branham, que fez com que ele não desistisse? Nós precisamos encontrar esse sentido de vida, não é? Eu quero encontrar e viver com ele, para ter a mesma classe de vida que esses homens tiveram. Então nós vamos ler aqui, na mensagem Meu Redentor Vive, eu quero ler a partir do parágrafo 25. Vamos ver o irmão Branham falar sobre Jó. Eu penso em Jó, aquele sobre o qual nós estávamos lendo há alguns momentos atrás, quando ele estava velho, avançado em idade, e a sua carne estava simplesmente saindo do seu corpo. De chagas, seu coração estava quebrantado em aflição, e cada parte mortal do seu ser estava fenecendo, estava morrendo, estava apodrecendo em vida. E um grande homem assim que causou grande impressão ao mundo em seu dia. Jó era um homem admirado. E ver que tudo que ele era e a sua grandeza sumiram. Ele disse que ele ia às cidades do Oriente e os príncipes se inclinavam diante dele devido à sua sabedoria. Porém, aqui estava ele completamente desnorteado. Tudo havia acabado aparentemente, o seu corpo estava acabado. Sua propriedade estava acabada. Seus filhos haviam morrido. Os filhos de Jó morreram. Deus não deixou que Satanás tirasse a vida de Jó, mas Satanás tirou a vida dos filhos de Jó, que pode ser uma dor ainda maior para um pai. Um pai encara a morte de um filho como sendo pior do que a dele mesmo. Vocês não acham que Abraão desejaria ter morrido no lugar de Isaque? Pois sim, até os filhos de Jó morreram. Porém, aqui estava ele completamente desnorteado, tudo havia acabado, seus filhos haviam morrido, tudo que ele tinha estava acabado. Então, prestem bem atenção aqui, Deus em misericórdia desceu até Jó e ele lhe deu um novo sentido. Um novo sentido. Uma nova direção para viver, um novo objetivo de vida. Para que ele pudesse abrir os seus olhos e ver o dia em que, quando haveria um corpo que ele receberia. Ele sabia que viria um justo, o qual ficaria em seu lugar, o qual ressuscitaria o corpo dos mortos e ressuscitaria ele mesmo. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. O irmão Branham diz: eu gosto dessas palavras positivas que Jó falou. Não são palavras positivas? Tem gente que no momento da adversidade vê tudo que tem de negativo. É a pessoa pessimista, que tem uma atmosfera pessimista em torno dela. Mas veja que Jó viu o lado positivo na ruína completa. Ele disse: bom, tudo que eu tenho está acabado, mas eu sei que o meu Redentor vive. O que é um Redentor? É aquele capaz de restaurar
algo que foi perdido. Quem foi o redentor de Ruth? Foi um Boaz. Ruth chegou na pior condição, que era a condição de uma viúva, que não tinha família para cuidar dela, que não tinha esposo, que não tinha filhos, que não tinha nada, não tinha sustento. Tanto que as viúvas no Antigo Testamento, elas tinham que ser cuidadas pelos sacerdotes. Deus ordenava que as pessoas dessem esmolas para as viúvas, porque elas eram as pessoas em maior dificuldade, coitadas. E lá estava Ruth, naquela posição terrível. Mas ela tinha um redentor. E o que é que o redentor fez? Restaurou ela a sua posição como esposa. Ora, quer melhor posição do que a de uma esposa? Ela tem o direito de ser sustentada pelo seu marido. O seu marido tem um dever de sustentá-la, de prover tudo o que ela precisa. Então veja de onde Ruth saiu e onde ela foi colocada por Boaz. E assim Deus faz com a igreja. Ele nos tira do lodaçal do pecado e nos restitui à posição de noiva do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Jó não foi abalado, não foi abatido, porque ele viu que ele tinha um redentor. E o que é que esse redentor faria? Restituiria a Jó tudo o que ele tinha perdido. Tudo que Satanás havia tirado, ele sabia que tinha um redentor, que daria tudo de volta para ele. E é por isso que ele exclama: ainda que a minha carne se desfaça, ainda com os meus olhos eu verei a Deus. Em outras palavras, ele sabia que Satanás poderia consumir este corpo, mas como ele tinha um redentor, ele teria este corpo de volta e veria a Deus com seus próprios olhos. Veja só, esse foi o novo sentido que Deus deu para Jó. Porque, na verdade, ele perdeu todo o sentido que ele tinha antes. E para ele não morrer, Deus lhe deu um novo sentido. E é por isso que esse é o título do nosso primeiro tópico: um novo sentido. Enquanto você estiver envolvido com esses sentidos antigos da sua vida terrena, você ainda não experimentou o novo nascimento. Porque isso é o novo nascimento. É Deus te dando um novo sentido para viver. É você se desapegando daqueles sentidos antigos, das coisas terrenas, e se ligando cada vez mais às coisas celestiais. Ele sabia que viria um justo que ficaria em seu lugar, o qual ressuscitaria o corpo dos mortos. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu gosto dessas palavras positivas que ele falou. Jó não disse: eu espero que sim. Jó não disse: eu tenho um sentimento que haverá. Essa é até a atitude de muitos hoje, no mundo religioso. Eu tenho uma esperança que algum dia haverá um arrebatamento. Eu tenho um sentimento que algum dia eu serei arrebatado com Jesus. Não é a mesma classe de fé que Jó tinha. Porém, Jó tinha mais do que isso. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. O lado positivo, não mais o lado negativo. Para Jó era tudo positivo. Que coisa maravilhosa. O irmão Branham falou sobre aquelas pessoas que têm a sua fé ancorada, firmada em relíquias, em coisas que elas podem segurar. Isso pode ser, por exemplo, um santo que a pessoa tem ali na sua casa, né? Um santinho, que ele segura naquilo e sente uma fé naquilo. Isso pode ser uma cruz que a pessoa segura, pode ser um colar que ela carrega e ela segura naquilo, e a sua fé está ancorada naquilo, que ela pode tocar. Ou seja, é uma fé baseada nos sentidos, nos 5 sentidos, do tato. E tem uma certa basílica em Roma, em que dizem que está enterrado o corpo do próprio apóstolo Pedro. Dizem que o seu corpo está enterrado lá. E as missas mais importantes que o Papa celebra
são celebradas ali, na Basílica de São Pedro. E ao longo da história, muitas pessoas peregrinaram até aquele lugar, fizeram as suas peregrinações para orar, buscando alguma vitória, crendo no corpo que supostamente está enterrado ali. Então veja que tem muitas pessoas que a fé delas está ancorada em um corpo enterrado, em um santinho feito de barro, em uma cruz feita de madeira, coisas que ela pode tocar ou que ela acredita que estejam ali. Ou seja, tem pessoas que têm a sua fé baseada nos 5 sentidos. Aí o irmão Brano, no parágrafo 32, ele disse: porém hoje, quão agradecidos nós somos. Nós não temos corpos mortos enterrados aqui na igreja. Nós não temos o corpo do santo fulano de tal enterrado aqui na igreja. Nós não temos o corpo de nenhum apóstolo enterrado aqui na igreja. Porém, nós temos o Espírito ressuscitado do Senhor Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou dos mortos triunfante. Quão agradecidos nós somos. A nossa fé não está baseada em um corpo morto, mas no Espírito vivo, que vive em nós. Não é mais eu suponho que sim. Você poderia olhar para uma cruz e supor que sim. Ter uma fé que é mera suposição. Você poderia olhar para um corpo jazendo na terra e dizer: eu suponho que sim, eu espero que sim. Porém, quando a visão que apareceu a Jó chegar a se tornar realidade, quando isso deixar de ser apenas palavras lidas, mas se tornar realidade na sua vida, na minha vida, a ressurreição do Senhor Jesus pelo Espírito Santo no coração, então você tem: eu sei que o meu Redentor vive. Aí você vai parar de falar: eu acho que o meu Redentor vive, eu espero que o meu Redentor vive, eu sinto que o meu Redentor vive, e vai falar com segurança: eu sei que o meu Redentor vive. Você terá então segurança da sua salvação. Esse é o novo sentido. Todas as sombras se desvaneceram. Toda a velha escuridão de eu espero que sim, e confiamos que será dessa maneira, tudo se desvaneceu, para que todos já fizeram de seus corações um sepulcro para o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos até falar melhor, né? Não dizer que o nosso coração é um sepulcro para o Senhor Jesus Cristo, mas sim uma morada do Senhor Jesus Cristo. Porque o que fica em um sepulcro é um corpo morto, mas o que está em uma morada é alguém que está vivo. Então, para aquele cujo coração é uma morada do Senhor Jesus Cristo, toda aquela escuridão de idolatria e credos e dogmas, tudo aquilo ficou para trás. Agora ele tem um novo sentido de vida. Qual é? Eu sei que o meu Redentor vive. Com esse sentido, meu irmão, nada te derruba, nada te desvia. No parágrafo 36. Morrer com ele, ser enterrado com ele e ser ressuscitado com ele. Ressuscitado com Cristo na ressurreição. Esta é a nova esperança que Deus colocou em nossos corações hoje. Esta nova segurança é uma esperança para aqueles que estão aguardando ansiosamente o tempo. Porém, quando um homem ou mulher já ressuscitou, eu sei que sim. Quando você já está ressuscitado com Ele, então tudo que você fala é: eu sei que sim. Eu sei que o meu Redentor vive. Por quê? Porque Ele vive no meu coração. Graças a Deus. Então esse é o sentido de vida. Depois que Jó perdeu tudo, ele recebeu esse novo sentido. Ele sabia que ele tinha um Redentor e que ele ia ressuscitar e que ia ter de volta tudo que Satanás lhe tirou. Esse é o novo sentido de vida. É o que Abraão tinha quando ele subiu Moriá para sacrificar o seu filho.
Ele sabia que ele poderia matar Isaac, mas que ele tinha um redentor que daria Isaac para ele de novo, que ressuscitaria Isaac. E é por isso que Abraão estava indo cumprir o mandamento de Deus, porque ele tinha a mesma fé que Jó, o mesmo sentido de vida que Jó. Ele sabia que o Redentor vive. Por que que Paulo passou por tantas humilhações, mas não desistiu? Porque ele sabia que tudo o que ele perdeu, ele tinha um Redentor que daria para ele novamente. Por que que William Marion Branham não amaldiçoou a Deus quando perdeu sua esposa e sua filha? Por que que ele não abandonou o ministério e virou um ateu, falando contra Deus, dizendo que a Bíblia é uma mentira, que a Bíblia é um mito? Por quê? Porque Deus lhe deu esse novo sentido. Meu Redentor vive. Deus deu para ele uma visão onde ele conversou com a Sharon, conversou com a sua esposa, e ele viu, então quer dizer que eu vou encontrar elas de novo, quer dizer que eu tenho um Redentor, quer dizer que tudo que eu perdi nesse mundo, o meu Redentor vai me dar novamente lá em cima, naquela outra vida. Certa vez o irmão Branham estava ali se arrumando, já estava um pouco avançado em idade, e a sua segunda esposa comentou, Billy, seus cabelos estão diminuindo cada vez mais. E ele tinha um certo complexo com a sua calvície. E não gostava que as pessoas reparassem na sua calvície. Muitas pessoas calvas têm esse tipo de complexo. E, em vez de murmurar, de reclamar, ele disse, Meda, eu não perdi nenhum fio de cabelo. Ela ficou espantada. Como assim? Você já está aí careca, quase toda a sua cabeça está descoberta? Ele disse, eu não perdi nenhum fio de cabelo. Eu tenho cada um deles me esperando do outro lado. O que isso significa? Meu Redentor vive. Até os fios de cabelo que você está perdendo, você os terá do outro lado. Quanto mais os seus entes queridos, quanto mais a sua saúde, Satanás pode tirá-la aqui nesse mundo, mas você terá novamente lá do outro lado. Satanás pode tirar a sua beleza nesse mundo, mas você a terá novamente em um corpo glorificado do outro lado. Eu sei que o meu Redentor vive. O irmão Branham disse, tudo que você alguma vez amou, estará lá. O irmão Branham viu seu cavalo lá, o irmão Branham viu seu cachorro lá. Você tem um Redentor também. Tudo que você amou estará lá, te esperando, e num corpo glorificado que jamais vai envelhecer, que jamais terá alguma dor, que jamais terá alguma doença. Isso é ter um Redentor. Isso é ter um novo sentido de vida. Irmãos, dinheiro, bens, tudo isso fica tão pequeno quando você lembra que tem um Redentor e da vida que Ele está preparando para você. Agora, isso também serve para nos advertir, porque nós murmuramos muito facilmente. Às vezes, uma pedrinha que nós tropeçamos já é um motivo para nós começarmos a murmurar. Quando isto vier na sua mente, que nós sabemos que a maior batalha jamais pelejada está onde? Na mente. Esse é o campo de batalha. É aqui que Satanás nos enfrenta. E quando ele vier te enfrentar com alguma murmuração, lembre-se dos exemplos de Jó, do irmão Branham, de Abraão, de Paulo, e diga esta mesma frase, que com ela você massacra Satanás. Diga, meu Redentor vive, Satanás. Ou, ainda mais, ainda melhor, como o irmão Branham diz, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja Deus. Então lembre-se, às vezes nós dizemos, eu vou parar de frequentar esta igreja. O pastor olhou torto para mim. A irmã fulana pisou no meu calo. O irmão fulano estava falando mal de mim na rua. Coisas tão pequenas, irmãos. A partir do momento que você nasce de novo, essas coisas nem te atingem mais. A partir daí você sabe que tem um Redentor. E que nada aqui nesse mundo pode tirar nada de você. Porque você tem tudo lá do outro lado.
onde a traça não rói, a ferrugem não destrói, o ladrão não rouba, que é muito melhor ajuntar tesouros lá. Amém? Então essa foi a nossa primeira parte, um novo sentido, recebendo um novo sentido. Creio que os irmãos estão acompanhando até aqui, né? Vamos passar para o segundo tópico. Vivendo com esse sentido. Você já recebeu o novo sentido. E depois, como é viver com esse sentido? Como é que vai ser o seu dia a dia? Como vai ser a sua vida vivida? Vou ler aqui no parágrafo 45. Irmão Brana diz: E nós, ressuscitados com Ele, estamos posicionalmente assentados com Ele. Isto significa estar em lugares celestiais. Você está assentado em lugares celestiais. O que é um lugar celestial? É a sua posição em Cristo. Você já tomou posse da sua eleição, da sua vida eterna, você tem certeza da sua salvação, então você já está potencialmente ressuscitado com Ele. Então você já tem esse novo sentido e agora está vivendo com esse sentido. E agora estamos prontos para que o rapto venha, esperando por este grande tempo. A nossa carne descansará em esperança. Nós sabemos disso. Não há nem um pouquinho de dúvida em minha mente hoje. Não há nem um pouquinho de dúvida na mente de qualquer pessoa aqui dentro que já nasceu de novo. O novo nascimento desaparece com toda a dúvida. A partir daí é eu sei. Não é nem eu acho, é eu sei que o meu Redentor vive. Você não tem dúvida que estará lá. Você estará lá com tanta certeza quanto a um céu lá em cima. Você tem que estar. Cada promessa é diretamente para isso, e isso é tudo. Você apenas esteja ressuscitado com Ele. Então você viverá com Ele, o amará, assentados juntos em lugares celestiais, esperando por este grande tempo. Então, estar assentado em lugares celestiais é o crente posicionado. Ele já está com seu cinto de seguranças a postos. Ele está pronto para a decolagem. Isso é estar assentado em lugares celestiais. Isso é estar vivendo com esse novo sentido. É dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Você está pronto, está se preparando para o arrebatamento. É a vida véu adentro, pela qual nós tanto lutamos. Ao aceitarmos a ressurreição, nós nos tornamos eternos com Ele. O irmão estava em uma viagem de caça, e o seu companheiro ali, no banco do passageiro do seu carro, conversando com ele. De repente eles estavam atrás de um caminhão, e aquele caminhão estava carregando um fóssil. Vocês devem saber que um fóssil é restos, vestígios de animais pré-históricos. Animais que morreram há milhões de anos atrás, e o seu corpo ficou ali, foi depositado em algum tipo de rocha, e aquela rocha assumiu o formato do corpo do animal. Então assim, hoje em dia tem rochas com pegadas de animais de milhões de anos atrás. Rochas que têm ali o formato desenhado dos corpos de animais que morreram há milhões de anos atrás. E aquele irmão observou aquilo e disse, irmão Brana, esse animal morreu há milhões de anos. E a nossa vida parece que é tão pouco, perto do que esse animal aí já viveu, né? Como nós ouvimos naquela mensagem sobre a vaidade. Mais cedo ou mais tarde nós vamos perceber que a nossa vida aqui ela é um espirro perto do que a terra já durou. E que do mesmo jeito que nós nascemos e não fizemos diferença, nós vamos morrer sem fazer diferença. A terra continua do mesmo jeito como era milhões de anos atrás. E isso faz as pessoas ficarem vaidosas, porque ela quer expressar algum tipo de valor através da sua aparência, do seu dinheiro, e por aí vai. E isso deixou aquele irmão atordoado. Ele disse, irmão Brana, a nossa vida aqui é tão pouca, não é? Perto dos milhões de anos que esse fóssil está aí. Irmão Brana disse para ele,
Meu irmão, quem morreu com Cristo e foi ressuscitado com Cristo tem vida eterna. Depois que o pó desse fóssil desaparecer, nós ainda estaremos vivos. Glória a Deus. E pronto, encerrou o assunto. Quem vive com Cristo, é crucificado com Cristo e é ressuscitado com Cristo, tem vida eterna. Isso encerra o assunto. Você não é mais sujeito ao tempo. Aqui nesta região, onde nós estamos nesse corpo de carne, o tempo pode tirar alguma coisa de nós. Mas nós temos um Redentor. E tudo será restituído. E aí nós seremos libertos do tempo. Já pensou que coisa? Estar liberto do tempo? Não precisar mais do relógio. Não precisar mais conferir as horas. Estaremos libertos do tempo. Que coisa maravilhosa. É por isso que o Evangelho é tão popular. As igrejas nunca estiveram tão cheias. No mundo religioso, as igrejas estão superlotadas. Esta palavra faz muito sucesso. Por quê? O ser humano tem essa sede pela eternidade. Ele quer saciar essa sede. E nisso ele busca religião. Mas o irmão Branham, naquela mensagem, o fundo clama o fundo, ele deu um exemplo de uma criança que o corpo dela tinha uma deficiência de enxofre. Ou seja, era um fundo clamando por enxofre. Mas ela buscava aquilo nas fontes erradas. A criança comia borracha. Ela comia borracha escolar. Ela comia borracha dos pedais da sua bicicleta. Ela comia borracha dos seus amiguinhos. Pegava a borracha dos coleguinhas de classe e comia. E todo mundo ficava intrigado com aquele menino, e até que os médicos descobriram que ele tinha uma deficiência de enxofre. Ou seja, havia um fundo clamando por enxofre. E ele queria adquirir esse enxofre, mas buscava nas fontes erradas. O que precisava para aquele menino? Era uma alimentação balanceada, onde ele pudesse repor aquele enxofre. Muitos hoje estão tentando saciar a fome de vida eterna, este fundo que clama por vida eterna, buscando a fonte errada. Qual que é a fonte errada? Religião. Religião é a fonte errada, porque ela é só uma cobertura. Religião não te dará uma nova vida, um novo nascimento. Religião não te dá vida eterna. Religião é só uma cobertura temporária. Quando Deus, no Jardim do Éden, viu que Adão e Eva escolheram uma cobertura, uma religião, ele retirou aquilo e deu para eles a pele ensanguentada de um cordeiro. Ou seja, não é a religião que te salva, mas é o sacrifício do cordeiro que te salva. É você estar ressuscitado com este cordeiro, é o que te salva. Não são evangelhos de folha de figueira. E graças a Deus que nós temos justamente o contrário de religião. Nós temos é fé. Nós temos, eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus. Parágrafo 76. Agora, Jó ficou desapontado? Pergunta o irmão Branham. Jó foi ignorado porque ele creu nisso? Nunca, nunca. Jó foi enganado quanto ao que ele viu em sua revelação? O fundo clamando pelo fundo enganou a Jó? O irmão Branham estava perguntando para a congregação. Muitos talvez tenham pensado isso em seu dia, porém, como isto resultou no seu fim. Jó, quando ele morreu, depois de ser homem velho, Deus o abençoou na vida. Ou seja, Jó não foi enganado. A fé de Jó foi correta, porque ele morreu depois em boa velhice. Deus restituiu a sua saúde, e depois que ele foi sepultado, ele se encontrou com seus filhos que havia perdido também. Então, o Redentor realmente restaurou Jó, tudo o que ele tinha. Eu lhe digo, observe qualquer pessoa que você quiser. Ouçam isto, gente do tabernáculo e visitantes que estão conosco.
Atenda esse apelo do irmão Branham. Ouçam isto, gente do tabernáculo e visitantes que estão conosco. Ouçam atentamente. Qualquer que seja a vida que você vive, esta é a vida que você ceifa. Em outras palavras, o que você está plantando, você irá colher. Você, exatamente como você semeia, você ceifa. Eu fiz 46 anos de idade outro dia. Deus tem me deixado viver suficiente para ver que não se pode fazer o errado e passar impune. Ligue bem isto. A vida que você planta é a vida que você ceifa. Às vezes nós pensamos, o irmão Branham era um homem santo, era um homem perfeito. Mas veja o que ele diz. Deus tem me deixado viver por tempo suficiente para ver que não se pode passar impune quando você erra. O irmão Branham errou. Ele mentiu para um advogado. E Deus o obrigou a consertar aquele erro, porque senão ele não poderia mais orar pelas pessoas. O irmão Branham cometeu erros, e ele viu isto. O que você planta, você colherá. Tem de se fazer a coisa certa, porque Cristo ressuscitou dos mortos, e os seus olhos estão onde? Na igreja. Os olhos de Cristo estão na igreja. É por isso que nós temos que fazer a coisa correta. Ele a observa e a dirige. Nunca vá contra os sentimentos do Espírito Santo. Nunca vá contra o sentimento do Espírito Santo. Os olhos de Jesus estão voltados para esta igreja. O que nós plantarmos, nós vamos colher. Se nós estamos plantando obediência à palavra, se nós estamos plantando vida sincera diante de Deus, nós vamos colher uma vida na eternidade com Ele. O que nós estamos plantando, nós vamos colher. E Ele é justo com isso. Ele é justo. Ele não vai ceifar o trigo e lançar no fogo junto com o joio. O trigo ele vai guardar no seu celeiro. O joio ele vai lançar no fogo eterno. Tem que se fazer a coisa certa, porque Cristo ressuscitou dos mortos e os seus olhos estão na igreja. Ele a observa e a dirige. Nunca vá contra os sentimentos do Espírito Santo. Quando ele disser para fazer algo, não vá contra ele. Não importa o que o mundo diga, você faça o que ele diz para fazer. Ele sempre vindicará a verdade e manterá a verdade endireitada. Qual é a verdade de Deus? A sua palavra. Como é que você julga as suas ações? Pela palavra. Como é que você julga a vida que você está plantando? Pela palavra. Ela é o nosso espelho para saber se nós estamos vivendo com esse sentido, este objetivo que vai nos levar à vida eterna, ou se estamos indo ao contrário do Espírito Santo. Amém? Vamos encerrar, entrando agora no terceiro tópico. Já vimos recebendo um novo sentido, já vimos vivendo com um novo sentido, e agora vamos para o terceiro e último, guardados na mesma fé. Abraão se identificou com Jó, diz o irmão Branham. Abraão, quando a sua esposa Sara morreu, ele pranteou muito por ela, se entristeceu muito porque realmente a amava, e então decidiu enterrá-la em um determinado lugar. O que eu não havia visto antes na leitura da Bíblia, e é para isso que nós temos um profeta, vocês sabiam que Abraão sepultou Sara praticamente vizinha de Jó? Na mesma terra em que Jó foi enterrado, Abraão enterrou Sara lá. Que coisa interessante. Outra coisa que me deixava muito curioso, lendo aquela passagem de Abraão enterrando Sara,
é que o dono da terra queria dar ela de graça para Abraão. Vendo a dor de Abraão, o proprietário dizia: pode enterrar o seu morto em paz. Todos aqui leram aquela passagem. Pode enterrar o seu morto em paz. Eu cedo essa terra para você. Agora, o interessante é que Abraão não aceitou aquela terra de graça. Não o aceitou. Abraão pagou por aquela terra. Ele comprou aquela terra. E mais interessante ainda, quando Abraão morreu, ele foi sepultado lá. Quando Isaac morreu, ele foi sepultado lá também. Jacó, que depois se tornou Israel, onde ele foi sepultado? No mesmo lugar. Veja só. E Jacó tem mais uma coisa. Vocês sabem que quando era Jacó e passou pelo vale de Jaboque, ele lutou com um anjo ali. E saiu com uma cicatriz. Ele mudou de nome, mas saiu com a cicatriz. Onde o anjo tocou, na coxa, ele ficou manco. E antes de morrer, ele pegou a mão do seu filho e colocou naquela cicatriz. Ou seja, ele estava fazendo seu filho jurar por Deus, encostando a mão do seu filho na coxa onde o anjo havia tocado, e fez seu filho jurar que ele seria sepultado no mesmo lugar que os seus pais. Jacó, Israel, faleceu. José foi enterrado onde? No mesmo lugar. Vocês sabem que José foi para o Egito e foi o príncipe da prosperidade, morreu no Egito, teve uma família no Egito, mas fez os seus filhos jurarem que quando eles voltassem, saíssem do Egito para a terra de Canaã, que levassem os seus ossos. Para onde? Para o mesmo lugar onde estava Jacó, Isaac, Abraão, Ló, Sara, Jó, Sara. Isso nos deixa um pouco intrigados, né? Por que todo mundo queria ser enterrado lá? Até o próprio José quis que os seus ossos fossem levados para lá. Irmãos, isso aqui regozijou a alma do irmão Branham e vai regozijar a sua também. Por quê? Onde Jó foi sepultado? Vamos dizer espiritualmente. Em que fé Jó foi sepultado? Em que fé Jó foi guardado? Qual foi a fé? Eu sei que o meu Redentor vive. Em que fé Abraão foi sepultado? Eu sei que o meu Redentor vive. E Jacó, Israel, José, Isaac, todos eles foram sepultados, guardados nessa mesma fé. Eu sei que o meu Redentor vive. José estava ali no Egito. Ele sabia que havia uma profecia que eles seriam escravizados. Mas ele sabia que o Redentor tiraria eles da escravidão e colocaria na terra prometida. Ou seja, ele também cria que o Redentor vive. E por isso ele ordenou que os seus ossos fossem levados para lá. Então, quando a Bíblia nos conta que todos esses homens foram enterrados ali, ela está nos dizendo que todos eles foram guardados na mesma fé. Eu sei que o meu Redentor vive. Todos eles foram guardados nessa terra da promessa. E um dia, quando Jesus Cristo morreu, nós sabemos que os santos foram ressuscitados, foram vistos por muitos. Agora, eu convido você a imaginar que reunião foi aquela. Imagine você ressuscitando ali no mesmo lugar Jó, Sara, Abraão, Isaac, Jacó, José. Quem é guardado nesta mesma fé é ressuscitado nesta mesma fé. O irmão Branham disse: certa vez eu escolhi ser guardado nesta mesma fé. E nós também escolhemos ser guardados nessa mesma fé. E é por isso que naquele dia, quando ressuscitarmos, ressuscitaremos juntos. E eu verei cada um de vocês, porque nós fomos sepultados na mesma fé. Eu sei que o meu Redentor vive.
Aleluias. Encerrando então, no parágrafo 93. É desta maneira, cada homem, esta é, pela graça sois salvos, não pelas obras. O irmão Brana diz que Abraão não aceitou ser sepultado ali de graça. A vida eterna não é de graça. Tem que pagar o preço para ser sepultado nesta fé, nesta promessa. E como é que nós pagamos o preço? É sendo julgados aqui. Julgados pela palavra, criticados pelo mundo, passando por tantas vergonhas como o próprio Paulo passou. Nós estamos pagando o preço da vida eterna. Assim como Abraão pagou e depois foi ressuscitado, nós estamos pagando por esse terreno onde estamos sendo guardados e seremos ressuscitados depois. Se você chegar a receber a bendita ressurreição em seu coração, você quer viver a vida de um cristão, você quer pagar um preço. E é por isso que se diz que o eleito não precisa ser obrigado. O eleito não vai para o céu de cabresto, sendo puxado. Ele vai porque ele quer. Você quer obedecer a palavra. Você quer ter o Espírito Santo. Você quer viver uma vida véu adentro. Você está pagando o preço pelo terreno para ser ressuscitado depois. O desejo em você é de todo o coração. É fazer aquilo que é correto. Não precisa ser forçado. Oh, eu gosto demais disso. Eu também. Você também. O eleito não precisa ser forçado. Não é que você esteja obrigado pelo dever a fazer isso. Não é que você esteja obrigado pelo dever. Porém, há algo em você que o faz fazer isto. Você deseja fazer isto. Você não faz porque é um dever. Você faz isto por causa do amor. Aleluias. A Bíblia é uma história de amor. Não é uma história de julgamento. Não é uma história de condenação. É uma história de amor. O casamento de Jesus com sua noiva é uma história de amor. Ele não forçou sua noiva a se casar com ele. Ela vai se casar com ele porque o ama. E ele a ama. Então é tudo uma história de amor. Nós não viemos à igreja porque temos medo do inferno. Nós viemos à igreja porque amamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Agora nós vamos encerrar um pouco com uma correção do profeta. No parágrafo 94. Você diz, bem, eu tenho que levantar e aprontar as crianças para irmos à igreja esta manhã. Oh, que coisa, está vendo? Oh, que coisa. Você nunca provou a ressurreição. Aquele que vem à igreja por obrigação, aquele que vem à igreja para bater o seu ponto, como se estivesse no trabalho, não? Por que você vai no trabalho? Ah, porque se eu não for lá e não bater o meu ponto, o patrão vai cortar meu salário. Não. Aqueles que vêm à igreja por só tradição, que vêm aqui por obrigação e por dever, estão só batendo ponto aqui na igreja. O irmão Brana diz, você nunca provou a ressurreição, se é assim que você encara. Irmão, quando a ressurreição entrou em seu coração, você quer fazer. Há algo em você que simplesmente não pode manter longe disso. Algo do lado de dentro. Então não é por obrigação que você está aqui. Algo lá dentro fez com que você viesse para cá. Irmão, esta é a própria prova de que você já tem a ressurreição. Essa é a prova que você está vivendo uma vida seguindo esse sentido. Eu sei que o meu Redentor vive. O irmão Brana disse, eu estou muito feliz porque eu escolhi ser sepultado no mesmo lugar que Abraão foi sepultado, no mesmo lugar que Jó foi sepultado, que é esta mesma fé. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu estou alegre porque eu escolhi ser guardado lá também. Eu quero ser guardado nessa mesma fé. Eu sei que o meu Redentor vive, porque naquele dia eu vou ressuscitar junto com todos vocês. Graças a Deus. Fiquemos de pé.
Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus pelas bênçãos dessa noite. Pai Celestial, o Senhor é um Pai misericordioso, é um Pai glorioso, porque sempre dá o alimento espiritual para os seus filhos. E depois, ó Deus, desta mesa farta, nossas almas se regozijam, estão alegres, ó Pai, porque podemos comer deste alimento puro que é a Tua palavra. Que o Senhor guarde essa palavra em nosso coração, que possamos meditar nela de dia e de noite, como Davi fazia, que possamos colocar ela de frente dos nossos olhos, para jamais nos afastarmos dela, e vivermos com esse novo sentido de vida, que é o meu Redentor vive. Guarda-nos, ó Deus, nesta fé, guarda-nos nesta paz, leva cada um de volta para os seus lares, guarda cada um desses irmãos, ó Deus, dê saúde àquele que está precisando, dê a libertação para aquele que está oprimido por algum espírito, dê a vitória para aquele que está enfrentando algum problema. No nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos e rogamos, ó Pai. Lembramos do pastor Ivaldo pela sua saúde, que ela seja restituída pelo nosso Redentor. Lembramos, ó Pai, do encontro de pastores, que seja mais uma carga de bênçãos para a sua noiva. Tudo isso rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Eu agradeço pelos irmãos, pela paciência mais uma vez de nos ouvir, de estar aqui em tão perfeita ordem e ajudando a gente, né, nos sustentando nesta palavra. Que Deus os abençoe. Agradeço pelas orações dos irmãos. Continue lembrando de nós. Nós continuaremos lembrando de vocês também, ali em Bonfinópolis. Abençoe mais um ao outro. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de vós, hoje e todo sempre. Até a próxima. Que Deus vos abençoe. Amém.